Bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Sejam bem-vindos. Mais uma manhã de estudo na presença do Senhor Jesus, amém? Que o nosso dia seja abençoado. Muito, muito obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, por mais uma manhã. Obrigada, Jesus, por mais uma hora na Sua presença. Obrigada porque nós podemos estar aqui, nos disponibilizar em tempo. Que o Senhor possa derramar sobre a nossa vida no dia de hoje mais amor, mais luz, mais direcionamento. Que o nosso coração esteja aqui totalmente na presença do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. É muito bom nós termos essa oportunidade, né? Essa oportunidade de ter esse devocional com o Senhor, de fazer a leitura, de, de entender, de procurar o conhecimento no profundo do que o Senhor Jesus diz em cada versículo, em cada ponto, né, que ele nos traz. Glórias a Jesus. Vamos orar para começar, para dar início, em nome de Jesus? Feche os seus olhos, enquanto isso as nossas outras irmãs vão entrando. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, eu consagro ao Senhor o estudo dessa manhã, consagro esse ministério, consagro a minha vida. Declaro que esse ministério é do Senhor e o seu Santo Espírito tem total liberdade de agir durante o nosso estudo, nos trazendo a palavra em espírito e em verdade. Usa-me, Senhor, para que eu possa transmitir em verdade, através da minha voz, o que o Senhor quer nos falar. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Apresento a vida de cada uma das suas filhas que estarão aqui hoje, das suas filhas que ouvirão depois, dos seus filhos também, meu Pai. Peço que o Senhor abençoe e proteja a vida de cada um. Abençoe o lar de cada um deles, Senhor, e o meu também. Que na nossa casa haja a sua santa e gloriosa presença todos os dias. Que as nossas ações sejam voltadas para ações, Pai, que demonstram a sua presença, que demonstram o seu amor. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Eu repreendo todo espírito de distração, em nome de Jesus. Repreendo todo espírito de incredulidade, todo espírito de resistência, todo espírito de dureza de coração. Eu repreendo em nome de Jesus. Repreendo todo orgulho. Que o nosso coração, Pai, esteja voltado a Ti agora, Senhor. Em nome de Jesus. Nós não sabemos de tudo. Todos os dias nós precisamos, Senhor, saber mais de Ti, conhecer mais o Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, meu Pai. Conhecer mais o Senhor. Conhecer mais sobre tudo que Jesus fez por nós enquanto Ele esteve aqui. Obrigada, meu Pai, pelo Teu amor, pelo acolher que o Senhor faz na nossa vida. É muito importante para nós ter o Senhor pertinho da gente. É muito importante nós sabermos e termos a certeza que diante de qualquer situação, nós temos um Pai celestial, um Pai amoroso, um Pai que acolhe, um Pai poderoso, misericordioso. Obrigada, meu Deus. Toda honra e toda glória sempre será dada ao Senhor, todos os dias da nossa vida enquanto nós vivermos. Assim será, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a todos vocês. A paz do Senhor Jesus. E bom dia para quem entrou depois. Amém? Hoje no capítulo 12 do Evangelho de João, nós vamos ver esse capítulo, ele marca a transição definitiva do ministério público de Jesus, né, para a preparação final rumo à cruz. É isso que traz para nós aqui. Então, nós vamos ver a unção de Jesus por Maria. Lembra que nós comentamos isso alguns capítulos atrás? Como preparação para o sepultamento de Jesus, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a reação do povo e dos religiosos, né, dos líderes religiosos, a revelação do propósito da morte de Jesus, que nós sabemos que tem, né?
existe esse propósito. A resistência dos judeus, apesar dos sinais, os judeus sempre resistentes, né, em tudo. E a última declaração pública de Jesus Cristo. É isso. Então, esse capítulo vai nos mostrar que a hora de Jesus chegou e que ele se ofereceu como luz, vida e sacrifício voluntário, mesmo diante da rejeição, tá? Ele não foi levado à força, ele foi voluntariamente. Assim que ele foi preso, ele não resistiu à prisão, tá? Então, do versículo 1 ao 11, nós vamos ver sobre Maria, que Maria unge os pés de Jesus. Quando diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Prepararam ali um jantar para Jesus. Marta ajudava a servir e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então, Maria pegou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e toda a casa ficou perfumada. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que ia trair Jesus, disse: Esse perfume vale mais de 300 moedas de prata. Por que não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Judas disse isso não porque tivesse pena dos pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar do que punham nela. Então Jesus respondeu: Deixe Maria em paz, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. Os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não estarei sempre com vocês. E muitas pessoas ficaram sabendo que Jesus estava em Betânia. Então foram até lá, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, o homem que Jesus tinha ressuscitado. Então os chefes dos sacerdotes resolveram matar Lázaro também, pois por causa dele, muitos judeus estavam abandonando os seus líderes e crendo em Jesus. Glória a Deus. Quanta trama, né? Quanta perseguição. Isso nos traz, diante dos nossos olhos, nos ensina que todo o tempo houve perseguição e todo o tempo haverá perseguição a todo aquele que vive Jesus, que segue Jesus. Entende? A perseguição ela pode começar dentro da nossa casa, através da nossa família, depois vem enrolou a língua, pela parentela, né? Vizinhos, amigos, conhecidos, sempre vai haver perseguição, tá bom? Quando você começa a ir para águas mais profundas, buscar mais conhecimento, porque ali como diz, né, águas no joelho não tá te levando mais para profundo, os líderes religiosos começam a confrontar com você. E é natural, tá bom? E tudo bem, o teu foco é Jesus Cristo, então você não vai deixar o seu foco sair diante dos seus olhos. O seu foco é Jesus, então você tem que continuar, tá bom? O nosso foco é Jesus. O nosso foco é o amor de Jesus, é obedecer o nosso Pai, obedecer a Deus. Amém? Então aqui, o que traz para nós? O clima aqui, 6 dias antes da Páscoa, quando estava preparando a ceia, o clima é íntimo e grato, né? É o que mostra para nós. Lázaro, recentemente ressuscitado, está com Jesus ali, naquele momento, naquele jantar ali preparado, naquela refeição que estava sendo preparada naquela casa. E ali aconteceu um gesto de amor, um gesto de adoração, mas também uma profecia por Maria. Então, era comum ungir a cabeça, não os pés. Então, era muito comum naquele tempo ungir a cabeça e não os pés. Então, quem conhece Jesus profundamente, que mostra que adora ele com uma entrega total, com uma adoração total. Não tem uma parte só.
entende? E ela foi, então, como diz aqui, ela derramou nos pés de Jesus, como sinal de amor, de adoração, de entrega total, de rendição, de coração rendido, de eis-me aqui, Senhor, eu sou sua serva. Eu quero que eu amo o Senhor, eu honro o Senhor, eu respeito o Senhor. É tudo isso que essa mulher demonstrou ali naquela hora. Só que houve o quê? Na mesma hora, Judas criticou o ato dela. Judas criticou a ação daquela mulher. Por quê? Porque ele era ladrão e ele tinha outras intenções sobre o dinheiro e não verdadeiramente ajudar os pobres. Então, nós vemos aqui que falsas piedades muitas vezes escondem corações gananciosos. E nós também precisamos ter os olhos sensíveis para isso. Pedir a Deus discernimento diante dos nossos olhos, que tenhamos a sabedoria de Deus sobre a nossa vida. Todos os dias nós precisamos pedir por isso, tá bom? Para que os nossos olhos, com muito amor, entendam tudo o que está acontecendo à nossa volta. Com muito amor, sem julgamento, tá bom? Porque se acontecer de vermos uma pessoa com falsas piedades perto de nós não estamos aqui para julgar, não. Nós estamos aqui para ter piedade, para ter misericórdia, para falar para o Senhor, meu Deus, não sabe o que está fazendo. Lembra como eu tenho dito vários dias? Se revela para essa pessoa, Senhor. Se revela para ela. Mostra a sua face para ela, Senhor. Nós não estamos aqui para julgar, tá bom? O julgamento nos tira da vibração de paz. O julgamento vai nos tirar da vibração que nós queremos viver, que é o posicionamento na presença do Senhor, tá bom? Não perca tempo de abrir a sua boca para julgar. E se a sua mente julgar, peça perdão ao Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, tá? Porque todo aquele que se arrepende em espírito e em verdade, de todo o coração, o Senhor nos perdoa, tá? Depois nós vimos o que aqui no versículo 7 e 8, quando Jesus responde, deixa ela, né? Deixa a mulher, deixa a Maria. Ela tá, aqui ó, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. É isso que Jesus faz. Então, o que Jesus fala? O que Maria está fazendo? Ela fez em vida o que muitos só fariam após a sua morte. Então, Maria está oferecendo a Jesus ali um nardo puro. É isso que ela está oferecendo para Jesus. Um nardo puro, um perfume caríssimo naquela época. Dizem que custaria 1 ano de trabalho dela. E é o que ela estava oferecendo ali, era tudo que ela tinha. Então ela estava entregando tudo que ela tinha. O Senhor sabia disso. Tá bom? Então muitos fariam depois da morte dele. E ela não. Ela estava fazendo em vida. Sabe o que isso me fez lembrar? Que nós devemos fazer as coisas para as pessoas que nós amamos enquanto elas estão vivas. Que nós devemos levar flores para as pessoas que nós amamos enquanto elas estão vivas. E não depois de mortas. Tá bom? Acabou de vir isso no meu coração. Então, nós precisamos começar a amar mais hoje, no tempo de hoje. A hora é agora. Fazer o bem é agora. Amém? Em nome de Jesus. Então aqui, muitos queriam ver Lázaro também, não é? Que traz aqui para nós. Apesar dos principais sacerdotes tentarem matar ele, por quê? Porque com a ressurreição de Lázaro, muitos começaram a crer em Jesus. E o que os líderes queriam fazer? Apagar todos que ameaçavam a posição que eles ocupavam como líderes religiosos. Então, aqui nos mostra que o milagre que traz fé também provoca ódio nos que rejeitam a verdade. Entendeu? O milagre que traz fé provoca ódio naqueles que rejeitam a verdade. Isso aconteceu lá e isso acontece até hoje. Tá bom? Depois, nós vamos ler agora do 12 até o 15.
quando diz que, assim, Jesus é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então diz assim, ó. No dia seguinte, a grande multidão que tinha ido à festa da Páscoa ouviu dizer que Jesus estava chegando a Jerusalém. Então eles pegaram ramos de palmeiras e saíram para se encontrar com ele, gritando: Hosana a Deus! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Que Deus abençoe o Rei de Israel. Jesus procurou um jumentinho e o montou, como dizem as Escrituras Sagradas. Povo de Jerusalém, não tenham medo. Veja, aí vem o seu rei montado num jumentinho. O que nos traz aqui? Nos traz que é possível celebrar Jesus com expectativas erradas. Por quê que eu trouxe essa reflexão? Porque aqui a citação de Salmo 118, 26 diz que o povo o recebe como um Messias político. O povo esperava que Jesus fosse um político, que o Messias fosse um político, que ele ia chegar e ele ia dar ordens, ele ia ganhar a força ali, que ele ia usar do poder, que ele ia guerrear. É isso que o povo esperava. Só que não. Não foi assim. Jesus, ele veio com humildade e não como um conquistador militar. Jesus veio com humildade, com amor e não com posicionamento militar, de guerra, de briga, de luta, de espada. Não, nada disso. Então, aquele povo estava com uma expectativa errada sobre o Messias. Entende? E isso trouxe um impacto para eles. Alguns se decepcionaram e outros continuaram se alegrando. Mais uma vez, olha a divisão aí do povo, né? Então, os discípulos só entenderão isso depois. Por quê? Porque a revelação, ela é progressiva. Ela foi progressiva para eles. Assim como a revelação para nós também é progressiva. Conforme buscamos, recebemos a revelação. Entende? Aqui, vamos ler o 16 agora, para a gente dar continuidade na entrada de Jesus. Ó. Naquela ocasião, os discípulos não entenderam isso. Mas depois de Jesus ter voltado para a presença gloriosa de Deus, eles lembraram que isso estava escrito a respeito dele e também que era isso que tinha acontecido. A multidão que estava com Jesus, quando ele havia chamado Lázaro para fora do túmulo e o tinha ressuscitado, espalhou a notícia do que tinha acontecido. E o povo foi encontrar-se com Jesus, pois ficou sabendo que ele tinha feito esse milagre. Então, os fariseus disseram uns aos outros: Não estamos conseguindo nada. Vejam, todos estão indo com ele. Então, aqui, os fariseus, eles se irritam mais uma vez. Porque o objetivo deles é matar Jesus. É fazer com que as pessoas parem de seguir Jesus e que voltem os olhos para eles. É o medo. O medo de perder. O medo de perder o trono, o medo de perder a posição, o medo de perder o lugar, que na verdade eles nunca tiveram. Né? Olha só. Quando nós, você e eu, quando nós e todos que somos cheios do amor de Deus, somos cheios da presença do Senhor, não tem espaço para o medo. O medo, quando nós temos medo de alguma coisa, é porque nós estamos distantes de Deus. Porque quem vive na presença do Senhor não tem medo, confia nele. Confia no Pai, totalmente, diante de todos os problemas, de qualquer situação. Confia ao ponto de todo o tempo você falar: meu Deus, o Senhor é o meu Pai. O Senhor me dá estratégias. Dá-me estratégias para sair dessa situação, Senhor. Dá-me estratégias, meu Pai, para que eu busque
alternativas para sair dessa dificuldade, para sair dessa enfermidade, para me levantar na tua presença, estratégias para conversar sobre uma verdade com alguém. Nós não vamos ter medo. Não há espaço para medo quando nós caminhamos com o Senhor. Não há. Todo medo é a ausência do amor e da nossa fé. Então, se nós buscamos a presença do Pai, que é o nosso Pai que nos criou, imagina, Deus criou você. Ele conhece cada partícula do seu corpo. Ele conhece cada célula. Ele sabe todos os fios de cabelo que você tem na sua cabeça, assim está dizendo aqui nas palavras das Escrituras Sagradas. Entende? O Pai, ele conhece você, assim como ele me conhece, na nossa particularidade, no nosso mais íntimo. Ele é o nosso Pai, ele é dono de todas as coisas, ele é criador de tudo. Tudo que os nossos olhos podem ver é criação do Pai. Se você consegue ler, glória a Deus, você tem a bênção da visão, mas existe um papel aqui. Esse papel veio de uma matéria-prima criada pelo nosso Pai, entende? Então, quando nós começamos a entender a glória de Deus, o poder de Deus diante de tudo o que nós vivemos, não tem espaço para medo. Não tem. Ele pode até bater. Um exemplo. Chega um medo em mim. Opa! Nossa, meu Deus. E agora? Né? Eu posso estar me perguntando, e agora? E agora que o Senhor é meu Pai? E o Senhor me prometeu vitória. E eu caminho com o Senhor. E é um momento difícil, é um período difícil. Sim, é verdade, aconteceu. Um exemplo. É verdade, Senhor, chegou esse problema financeiro agora. Mas o Senhor é meu Pai. E eu sou seu filho, sou sua filha. E o Senhor vai me dar estratégias. Dá-me estratégias, Senhor. Caminha comigo, não me deixa sozinha. Mostra para mim o que eu preciso fazer, o que eu devo fazer, aonde eu devo ir, quem eu posso procurar, que vai abrir as portas para me ajudar nesse problema. Entende? Que os seus olhos mudam, a sua visão muda, o seu direcionamento em oração diante do Pai muda, é diferente. É diferente de se você receber um problema, segura ele e fica assim, e agora? Chegou o problema. Eu não vou conseguir. Eu não vou dar conta. Não, eu não posso. Eu não dou conta, o que eu faço? Não pode ficar declarando palavras sobre a sua vida de maldição. Palavras de fracasso, palavras de escassez, de miséria. Não pode. Porque você tem um Pai, dono de todas as coisas. Deus poderoso. Se você tem dificuldade de reconhecer Deus como seu pai, porque você não teve um pai terreno que te cuidou, porque você foi abandonado pelo seu pai, ou porque o seu pai não foi como você gostaria, tudo bem, perdoa o seu pai terreno. Seja grato pela vida dele, porque se não fosse pela vida dele, você não estaria aqui, você não teria construído família, entende? Seja grato, honra o teu pai e tua mãe. A palavra de Deus diz isso. Honra o teu pai e tua mãe. É um princípio, é uma lei. Tem que honrar, perdoa-o. Perdoa seu pai. Porque você tem um pai maior. Você tem a Deus. Ninguém é maior que ele. Ele está acima de tudo e de todos. Ele é o maior, ele é o mais poderoso, ele é o soberano, ele é dono de tudo. Ele é dono da tua casa, ele é dono de tudo. Do seu dinheiro, dos seus recursos, da sua vida, ele é teu pai. Ele tem total governo sobre você, mas você precisa abrir o teu coração, declarar em voz que ele é o teu pai, que você o ama, que você precisa dele, entende? É uma bênção muito grande quando você consegue se posicionar dessa forma, amá-lo, recebê-lo. Amém? Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Então, aqui, voltando para o texto, a popularidade de Jesus naquele tempo ali que estava acontecendo estava assustando os religiosos. Era isso que estava acontecendo ali. Eles estavam ficando assustados, tá bom? Vamos continuar aqui. Versículo 20.
quando diz que Jesus anuncia sua morte. Entre o povo que tinha ido a Jerusalém para tomar parte na festa, estavam alguns não-judeus. Eles foram falar com Filipe, que era da cidade de Betsaida, na Galileia, e pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Então foram pedir para Filipe, né? Que queriam ver Jesus. Filipe foi dizer isso a André, e os dois foram falar com Jesus. Então ele respondeu: Chegou a hora de ser revelado a natureza divina do Filho do Homem. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas se morrer, dará muito trigo. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira, mas quem não se apega à sua vida neste mundo ganhará para sempre a vida eterna. Quem quiser me seguir, me servir, siga-me. E onde eu estiver, ali também estará esse meu servo. E o meu Pai honrará todos os que me servem. Glórias a Jesus. Eu vou continuar, tá? Para poder fechar a história. Desculpa. E Jesus continuou. Agora estou sentindo uma grande aflição. O que eu vou dizer? O que é que eu vou dizer? Será que eu vou dizer, Pai, livra-me dessa hora de sofrimento? Não. Pois foi para passar por essa hora que eu vim. Pai, revela a tua presença gloriosa. Então do céu veio uma voz que dizia: Eu já revelei e a revelarei de novo. A multidão que estava ali ouviu a voz e dizia que era um trovão. Outros afirmavam que um anjo tinha falado com Jesus. Mas ele disse: Não foi por minha causa que veio essa voz, mas por causa de vocês. Chegou a hora de este mundo ser julgado, e aquele que manda nele será expulso. E quando eu for levado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Ele dizia isso para indicar de que maneira ia morrer. E a multidão perguntou: A nossa lei diz que o Messias vai viver para sempre. Como é que o Senhor diz que o Filho do Homem precisa ser levantado da terra? Quem é esse Filho do Homem? E Jesus respondeu: A luz estará com vocês ainda um pouco mais. Vivam a sua vida enquanto vocês têm essa luz, para que a escuridão não caia de repente sobre vocês. Quem anda na escuridão não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que possam viver na luz. Aleluia! Olha que lindo. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que possam viver na luz. Grifem aí, se vocês puderem, o versículo 36. É muito oportuno para nós guardarmos sempre no nosso coração. Ó, o que nos trata aqui? Então, do versículo 20 até o versículo 36. Ali, quando diz aqui, ó, os não-judeus queriam ver Jesus, não é? Quem é os não-judeus? Eles representam os gentios, os estrangeiros, né? Que nós já vimos aqui. Então, a mensagem começa a se expandir. Não mais só para os judeus, mas a mensagem começa a ser levada para também os não-judeus, para os estrangeiros, para os gentios, tá? Então, é chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado, é isso que Jesus diz. Então, até nessa hora, Jesus dizia: a minha hora ainda não chegou, não é? E aí, agora chegou. É isso que ele diz aqui. E aí ele traz o quê? O exemplo do grão de trigo para nós. Quando ele diz que o grão de trigo precisa morrer para germinar, não é? Porque se o grão de trigo ficar aqui, o grão de trigo não vai germinar, ele não vai morrer. Então Jesus usa essa parábola, né? Essa citação para que o povo entenda. Então o que ele traz aqui?
que a vida verdadeira nasce da morte, inclusive é de Cristo. Nós, quando nós formos chamados, nós vamos viver a nossa vida verdadeira no reino. Amém? Em nome do Senhor Jesus. E aqui mostra isso para nós, que a vida verdadeira nasce da morte, inclusive a do Senhor Jesus. E seguir Jesus é fácil? Não, não é. Mas viver sem Jesus também não é fácil. É muito difícil. Porque quem não vive com Jesus tem uma vida de pecado. Vive como os ímpios, tem uma vida de destruição. Porque quem caminha sem Jesus tem uma vida de destruição. Por quê? Porque Satanás e seus demônios destrói a vida da pessoa. Porque primeiro começa com um banquete dos pecados oferecidos de uma maneira fácil. Só que isso tudo desvia a pessoa para um caminho de destruição, de vícios, de imoralidade sexual, de roubo, tudo que não presta, né? Tudo que não nos traz recompensas no reino. Então nós vemos que seguir Jesus exige renúncia do ego, do nosso ego. Renúncia do nosso ego. Amamos a Jesus, renunciamos o nosso ego. Nós precisamos entender que seguir Jesus exige uma entrega total da nossa vida. E é tão bom, sabia? É tão maravilhoso quando nós aprendemos a entregar a nossa vida toda ao Senhor, porque nós aprendemos e entendemos quando isso começa a acontecer, que a gente começa a viver a verdadeira vida, que é a vida da verdade, que é uma vida de paz, que é uma vida onde você não tem necessidade de gritar com ninguém para demonstrar força ou poder. Não. Você vai falar baixo. Você vai ser calma. Por quê? Porque você não está dando brecha para nenhum demônio encher tua cabeça de ira, de raiva, de contenda, de discussão. Então, quando você entende isso, quando você renuncia e se entrega, você começa a viver a verdadeira vida. Aqui. Porque a paz e o amor vai te ocupar todo o seu ser. E isso é maravilhoso. E é um pouquinho por dia. É a obediência diária, é a disciplina diária que vai te posicionando. Amém? Então, o que Jesus disse aqui no versículo 23? Se alguém me serve, se alguém quer me servir, siga-me. O Pai te honrará. Jesus sempre colocando o Pai sobre nós. Jesus sempre nos trazendo e nos fazendo lembrar que nós temos um Pai que nos ama, que nos protege, que nos ajuda no nosso trabalho, que provê tudo que nós precisamos. Amém? Esse é o nosso Deus, é o nosso Pai. Nós temos um Pai. Quando eu entendi isso, nada mais me abalou, sabia? E eu desejo que assim seja com você também, em nome de Jesus. Então, quando Jesus disse assim, ó, no versículo 27, a minha alma está angustiada, estou sentindo uma grande aflição. Jesus veio como homem, então ele tinha todos os sentimentos que nós temos. Por isso Jesus nos ama tanto. Porque ele entende tudo que nós sentimos. Ele entende todos os nossos sentimentos. Todos, de alegria, de aflição, de medo, de ansiedade, de angústia. Todos, todos. O Senhor sabe de todos os nossos sentimentos. Por isso ele nos ama tanto. Amém? Glória a Jesus. Então aqui Jesus mostra a sua humanidade por nós, o seu amor por nós. Tá bom? Mas aí o que ele faz aqui também? Ele mostra a obediência. Obediência ao Pai. Uma obediência voluntária. Que apesar da aflição, ele falou, não, Pai. Por mais que eu tenha vontade de pedir para o Senhor me livrar, porque eu estou aflito, eu sei que eu vim para cumprir isso. Entende? Então Jesus está trazendo para nós o exemplo da obediência. Então quando vier um momento difícil para você,
ou para mim, nós temos que dizer como: Pai, chegou um momento difícil, mas o Senhor vai me ajudar, eu sei que o Senhor vai estar comigo, eu não vou estar sozinha. E ali, a sua oração, ela é de uma forma verdadeira. Você vai colocar o que você sente, o que você precisa, sempre confiando no Pai. Amém? E o que acontece nessa hora que fala? Pela terceira vez, a voz do Pai é ouvida. Aconteceu no batismo, aconteceu na transfiguração, no monte, né? Quando Jesus estava ali com os 2 discípulos, com Abraão. E agora? Então, pela terceira vez, a voz do Pai vem do céu. Olha que maravilhoso. É o número 3 de novo. Sempre falei isso para vocês, né? Testificando pela terceira vez. Então, a multidão ouve a voz, mas não entende. A multidão pensa que é um trovão. E Jesus explica: essa voz veio por causa de vocês. Então, se veio por causa deles naquele tempo, veio também por causa de nós. Porque nós somos todos descendentes daquele povo. Amém? Como é lindo estudar e ter o conhecimento, né? Estudar as escrituras, fazer a leitura das escrituras, mas também buscar o entendimento de uma forma profunda, com o amor do Senhor. Quando Jesus traz aqui para nós, no finalzinho aqui, no versículo 31 e 32, né? Quando ele fala: agora é o juízo deste mundo, o príncipe desse mundo será expulso. Ele está falando dele, que o povo vai expulsá-lo desse mundo. E ele traz que a cruz é o julgamento. Mas não só o julgamento. A cruz é o julgamento, a libertação e a atração divina. Porque muitos começam a profetizar da sua fé depois da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Então, eles entendem que Jesus fala da morte, mas eles questionam, como sempre, né? Por que o Messias não vai permanecer para sempre? Se as Escrituras diziam que ele viveria para sempre. Então, eles esperavam um Messias eterno sem sofrimento. E eles ainda estavam com a mente limitada às coisas do mundo. Então, eles não entendiam o que significava. Sim, o Messias ainda vive e viverá para todo sempre. Porque ele está do lado do nosso Pai hoje, né? Sentado à direita do nosso Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada, Jesus. Aqui no versículo 35 e 36, o que acontece? Jesus os convida, assim como ele nos convida até hoje. Andem enquanto tem luz, para que se tornem filhos da luz. É um convite. Então a oportunidade de salvação tem prazo. É isso que Jesus dizia aqui nas Escrituras Sagradas. Lembra quando eu falei para vocês há uns dias atrás? Gente, quando vocês estiverem fazendo alguma coisa e vier uma vontade de orar, um pensamento para você orar, ou você se vê orando, para tudo e vai orar. É uma janela que está sendo aberta ali para você naquela hora. E é naquela hora. É uma janela que o Senhor está abrindo para você entrar em oração. Que ali naquela hora vai ser sobrenatural a oração que você vai parar e fazer. Amém? Não percam as oportunidades de estar na presença do Senhor na hora que Ele te chamar. Tá bom? Agora aqui, do versículo 37 até o 43, vai falar sobre a cegueira persistente dos judeus, né? O povo não crê. Quando diz assim, ó. Depois que Jesus disse isso, foi embora e se escondeu do povo. Eles tinham visto Jesus fazer todos esses milagres, mas não criam nele, para que se cumprisse o que disse o profeta Isaías. Senhor, quem creu na nossa mensagem? E quem viu que era o Senhor que estava agindo? Então, isso aqui foi uma frase do profeta Isaías, tá bom? Versículo 39. Não podiam crer porque, como disse Isaías, Deus cegou os olhos deles e fechou a mente deles, para que não vejam e não entendam, e não se voltem para ele, e sejam curados por ele.
Isaías disse isso porque viu a revelação da natureza divina de Jesus e falou a respeito dele. No entanto, muitos líderes judeus creram em Jesus, mas não falavam publicamente a favor dele para que os fariseus não os expulsassem da sinagoga. Eles gostavam mais de ser elogiados pelas pessoas do que ser elogiados por Deus. Aqui, nós vemos que, apesar dos sinais, muitos não creram, assim como Isaías diz no capítulo 53, né? Então, o que mostra aqui para nós no 42 e no 43, nesses versículos finais? Que alguns creram, mas não confessavam que creram, por medo dos fariseus, não é? Porque os fariseus expulsavam, humilhavam, maltratavam. Ou seja, eles amavam a glória dos homens mais do que a glória de Deus. Isso é muito forte, né? Sabe o que encaixa aqui? O medo de perder posição impede muitos de viver a fé com liberdade. E aqui nos traz que nós precisamos parar de querer agradar os homens. Nós precisamos agradar a Deus, nosso Pai, nosso Senhor. Ele é dono da nossa vida, Ele é dono de tudo. Ele tem o governo total da nossa vida, da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos negócios. Então nós precisamos agradar mais a Deus do que aos homens. Amar mais a lei de Deus do que a lei dos homens. Nós precisamos cumprir a lei dos homens aqui na terra, sim. Nós precisamos cumprir as leis civis dos impostos, sim. Nós precisamos. Mas nós precisamos ter no nosso coração que tudo que nós fazemos que é lei desse mundo, lei do mundo, nós precisamos cumprir porque nós devemos obediência às nossas autoridades, tá bom? E em tudo nós devemos orar e pedir discernimento ao Senhor, para que a gente não seja enganado por leis que nos desviam das leis do nosso Senhor, por leis que nos afastam da verdade do Evangelho. O Evangelho é amor. A palavra de Jesus, a palavra de Deus é amor. Nunca foi força. É amor. É isso que Jesus veio nos trazer. Então, tudo que é forçado, tudo que prende, tudo que traz um cativeiro, tudo que te aprisiona, não está sendo aplicado à verdade do Evangelho. E nós precisamos pedir sempre ao Senhor sabedoria diante dessas situações, tá bom? Nós nunca estaremos sozinhos, nunca estaremos sozinhos. O Senhor sempre está ali olhando, vigiando, cuidando. Ele pode estar em silêncio, mas Ele está ali, junto com você, te ajudando a caminhar, te dando as instruções, só esperando, sabe o quê? Você deixar Ele agir. Como? Como eu deixo Ele agir, pastora? Abre seu coração. Deixa Ele entrar. Abre o seu coração, declara, vem Senhor, me ajuda, me guia, me transforma, me forja. Eu não quero mais caminhar por caminhos difíceis, eu não quero mais por caminhos difíceis que me faz pecar, por caminhos dos ímpios, eu não quero mais. Me tira desses lugares, me afasta do que me afasta do Senhor. Começa a pedir por isso e você vai ver a sua vida ser transformada. Em nome de Jesus. Amém? Aqui agora, no versículo 44, para terminar, até o 49, vai falar sobre as palavras de Jesus. A última declaração pública de Jesus, quando diz assim, ó. E Jesus disse bem alto, quem crê em mim, não crê somente em mim, mas também naquele que me enviou. Quem me vê, vê também aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz para que quem crê em mim não fique na escuridão. Se alguém ouvir a minha mensagem e não a praticar, eu não julgo, pois eu vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Quem me rejeita e não aceita a minha mensagem, já tem quem vai julgá-lo. As palavras que eu tenho dito
serão, o juiz dessa pessoa será no último dia. O juiz dessa pessoa, perdão, vou ler de novo. As palavras que eu tenho dito serão o juiz dessa pessoa no último dia. Versículo 49. Eu não tenho falado em meu próprio nome, mas o Pai que me enviou é quem me ordena o que devo dizer e anunciar. E eu sei que o seu mandamento dá a vida eterna. O que eu digo é justamente aquilo que o Pai me mandou dizer. Eu grifei aqui o meu versículo 44, 45, 46 e 47. Tá tudo colorido, ó. Tudo coloridinho, ó, para você ver. Porque é importante. Tá bom? A gente nunca se esquecer que quem crê em Jesus não crê só em Jesus, crê também em Deus, que é o Pai que o enviou. É isso que Jesus diz aqui. Então aqui, o que Jesus diz? Eu vim como luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem está comigo não vive na escuridão. Quem caminha comigo não caminha em trevas. Olha como isso é forte e poderoso. Jesus é a nossa luz. Jesus é a luz diante dos nossos olhos. Jesus é a luz que ilumina os nossos caminhos para onde os nossos pés pisarem, por onde nós caminharmos. Jesus é a luz que nos acompanha para que a gente leve dessa luz a uma família que está em trevas, a um ambiente que está precisando de uma oração, da presença, da palavra. Imagina você visita uma pessoa e leva essa palavra aqui para ela e fala, olha, tá aqui, Jesus diz, ele é a luz do mundo. Mas não é só aqui, existem outros versículos em outros livros, em outros evangelhos, que nós podemos pegar tudo, como eu ensinei, pega um caderninho, leva tudo anotado e você vai levar o amor e a palavra do Senhor na vida daquela pessoa e não o teu sentimento, que você acha. Esse é o ID. Esse é o verdadeiro ID que o Senhor espera que cada uma de nós façamos. Amém? Em nome de Jesus. Então aqui, quando ele usa aqui no versículo 47 e 48, ele fala que quem o ouve e não crê, ele não vai julgar agora. Não, o Senhor Jesus não veio para julgar. A palavra o julgará no último dia. É isso que ele diz. Então a palavra de Jesus é padrão eterno de julgamento. Por isso nós precisamos viver com Cristo, acreditar no que o Senhor nos diz, buscar o amor, buscar viver essa luz, buscar viver o amor de Jesus. E eu desejo que você viva esse amor de maneira profunda, de maneira que você nunca mais fique sem beber dessa água. Água viva, água que mata a tua sede espiritual. Para que você nunca mais precise voltar naquele poço. Jesus está sentado no seu poço, esperando você para te dar dessa água. O seu poço ele pode ser representado como um momento difícil, um momento de dor, um luto, uma enfermidade, uma dificuldade financeira, um desemprego, uma traição de amigos ou uma traição de cônjuge. Qual é o seu poço? Jesus está lá, sentado no seu poço, esperando você olhar para ele, para que ele possa te dar as instruções, te dar dessa água viva, para que você não precise mais estar nesse poço. Entende? Esse é o nosso Senhor. Esse é o amor de Jesus por mim, por você e por todos que o recebem. E ele sempre vai nos levar ao Pai. Sempre vai nos levar ao Pai. A morte de Jesus rasgou o véu do templo para nos dar acesso direto ao Pai. Nós não precisamos mais de sacerdotes para falar com Deus. Não precisamos mais de sacerdotes. Nós temos esse acesso direto. Você buscar uma orientação, você buscar a presença de um pastor, de uma pastora para orar com você, para às vezes abrir os seus olhos que você não está conseguindo enxergar, isso é muito bom,
Mas saiba que você tem acesso direto para abrir o seu coração a Deus, que é o seu Pai. É o Pai de todos nós. E quem caminha com o Pai, quem obedece às leis, a palavra de Deus nos promete vida em abundância, vitória, paz, prosperidade, dias longos, longos dias de vida. Aleluia. Colheita farta, paz. Quantos de nós aqui desejamos só a paz agora? Eu só queria ter um pouco de paz. Eu queria que a minha mente parasse de ser tão acelerada como ela está sendo agora. Eu não estou suportando a minha mente fala, não para um minuto. Quantas pessoas que estão aqui que não desejam só paz na mente? Começa a se blindar. Começa a se revestir das armaduras de Efésios. Começa a blindar a sua mente. Todos os dias, de manhã e de noite, de manhã e de noite. E se no meio do dia for ter um confronto, se reveste de novo. Deixa eu te falar uma coisa. Os demônios não param. O inferno existe. Ele é mais real do que as coisas que nós podemos ver. E ele não para, ele não desiste. Então nós vamos nos revestir agora de uma nova armadura para o nosso dia. E durante todo o dia essa armadura vai receber flecha, flecha, flecha. À noite tem que trocar, porque à noite não para, é flecha de novo. A armadura fica cansada, fica toda machucada, toda cheia de buraco, assim, de amassado, porque as flechas tentam entrar, mas se você tá com a armadura, você tá revestida das armaduras do Senhor, as flechas batem em retirada, bate e volta, não entra. Entende? Se você se reveste das armaduras agora e na hora do almoço a tua mente começa a acelerar de novo, é porque a tua armadura do capacete da salvação já foi recebeu muita flecha, troca. Reveste de novo. Essa é a fé da proteção que o Senhor nos deixou aqui. Então, se nós temos uma ferramenta de fé, que é a armadura para a gente se revestir, por que não usar? Por que deixar ela só escrita? Não é verdade? Não. Nós temos que usar. Como eu disse ontem, quando nós oramos usando da palavra que o Senhor nos prometeu, nós potencializamos a nossa oração, a nossa fé é aumentada, porque nós estamos orando do que o Senhor nos prometeu. Está vivendo um momento de dificuldade? Pai, o Senhor prometeu. O Senhor é o meu pastor e eu tomo posse dessa palavra. O Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Por mais que eu esteja caminhando em caminhos difíceis, não vai me faltar. É a palavra do Senhor que diz, eu tomo posse dessa palavra e eu creio nessa palavra. E várias outras palavras que o Senhor nos traz. Por isso é tão importante nós termos conhecimento das Escrituras. Por isso é tão importante quando você fala, olha, eu já fiz a leitura da Bíblia, como é maravilhoso, né? É você falar que você fez, sabendo que cada pedacinho você compreendeu, assim como nós estamos fazendo. E não só falar, eu já li 15 vezes. Ah, mas você só leu por ler? Porque você quer só decorar? Ou você entendeu a essência? Nós precisamos, do que nós lemos aqui hoje, espremer. Aí a gota do nardo que pinga aqui, ó, do óleo, é a essência. E nós guardarmos aqui, ó, deixar criar raízes dentro de nós. Entende? É isso. É sobre isso. Amém? Glórias a Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada por todo o ensinamento que o Senhor nos trouxe. Então aqui nós vimos a adoração verdadeira da Maria, a entrada triunfal de Jesus, que nem todo aplauso ali veio com fé genuína, porque muitos esperavam um outro tipo de Messias. Então, isso nos mostra que nós não estamos aqui para sermos aplaudidos, tá? Nós estamos aqui para fazer o ID, amar a todos como Jesus nos amou, tá bom? 9 horas. Glorifico o seu nome, Senhor Jesus, junto de todos que estão aqui. Porque toda honra e toda glória é do Senhor e sempre será. Nós vimos também sobre o grão de trigo, né?
o grão de trigo, o que traz para nós? Que a vida espiritual floresce a partir da nossa entrega. Quando nós morremos para o mundo, quando nós deixamos de fazer as coisas do mundo, nós estamos morrendo para o mundo. Ó, eu não gosto mais disso, porque isso é do mundo, isso não me agrada mais fazer. Participar de roda de fofoca não me agrada mais. Eu não quero mais. Pronto. Morreu essa parte. Então começa a vida espiritual a florescer nessa parte. Entende? E aí cada coisa que você vai deixando de viver do mundo, você vai morrendo para o mundo e florescendo para o mundo espiritual. Tá bom? Esse é o significado do exemplo que o Senhor nos trouxe. E sobre a luz. A fé precisa ser pública e urgente, não é? A luz e a decisão. Nós precisamos amar Jesus, decidir segui-lo e recebê-lo como nosso Senhor e Salvador, para que a gente receba essa luz, que essa luz viva em nós, por onde nós estivermos. E Jesus tem pressa. Ele tem pressa de nos manter a salvação. Tá bom? Que a gente seja salvo. E a rejeição dos judeus, sempre existindo, né? Sempre presente, mesmo com sinais, mesmo com tudo que Jesus fazia, muitos resistem por causa do quê, gente? Por causa do orgulho. Por causa do orgulho. NTLH. Ó, N de nova, T de tradução, linguagem de hoje. Então, é nova tradução na linguagem de hoje, assim. Essa aqui, ó. Tá escrito assim, ó. Nova tradução na linguagem de hoje. Tá vendo? Essa daí. Então, esse capítulo, ele nos mostra que a caminhada de Jesus à cruz não foi forçada, porque o evangelho não é força, o evangelho é amor, tá bom? Jesus foi voluntário, ele foi voluntariamente, tá? E o verdadeiro discipulado exige adorar com tudo. Nós somos discipulados, então nós devemos desejar e oferecer ao Senhor tudo que nós pudermos, servir com renúncia e andar na luz com coragem. Então nós precisamos, Pai, em nome de Jesus, dai sobre a minha vida, dai-me um espírito de coragem, dai-me um espírito de ousadia, dai-me, Senhor, um espírito de perseverança, aumenta a minha fé, Senhor. Pede, todo aquele que pede, recebe, tá bom? Então nós precisamos renunciar para servir com renúncias e andar na luz, tá bom? Com coragem, seguindo a Jesus. Então hoje nós ficamos com uma pergunta: você ama mais a glória de Deus ou a aprovação dos homens? Eu amo a glória do meu Pai. Eu amo a glória do meu Pai. A glória de Deus para mim está acima de tudo, de todos, acima até da minha própria vida. Eu não vivo mais para ser aprovada por homens, não. E não tenho medo de sair da presença de nenhum homem por causa do Senhor. Não tenho. Eu só uso a verdade. Olha, o que você faz, eu não concordo, mas eu te respeito. Então, por isso, eu não venho mais aqui. Eu falei a verdade e me libertei. Entende? Nós precisamos sempre nos lembrar que somos filhas. Nós não podemos esquecer a nossa identidade. Nunca. Somos filhas amadas, cuidadas, protegidas, direcionadas. Deus nos dá tudo isso porque Ele é o nosso Pai. Se você, como mãe e pai terreno, faz tudo isso aos seus filhos, aos seus netos, imagina Deus, que te criou, que me criou, nos detalhes da nossa perfeição. Muito mais Ele nos dá. Muito mais, nós não podemos imaginar o que Ele é capaz de nos dar. Nós só precisamos buscar, em espírito e em verdade. Amém? Todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Vamos orar para agradecer ao Senhor?
por mais essa manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Pai, no nome santo e poderoso de Jesus, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti agora. E agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos ensinado. É verdade, meu Pai, que todos os dias nós temos aprendido muito aqui na Tua presença. Cada um de nós temos sentido o cuidado do Senhor, o Teu amor. Nós temos sentido, Pai, que o Senhor nos toca. O Senhor tem nos trazido a paz que diante de todas as situações que passamos é diferente. O nosso posicionamento é diferente, a nossa conduta é diferente. E nós sabemos que é porque nós estamos Te recebendo mais. Nós estamos abrindo o nosso coração, meu Pai, para Te receber. E nós agradecemos ao Senhor Jesus, que é o nosso único Senhor e Salvador, por tudo que Ele nos ensinou, por tudo que Ele nos deixou aqui, Pai, escrito no Novo Testamento, no Evangelho dEle, Senhor. Nós Te agradecemos, Jesus, por tudo que o Senhor nos ensinou. Em Seu nome, Jesus, nós declaramos que Te amamos, que precisamos do Senhor para tudo, a nos orientar, a nos instruir, a nos dar direção. Em Seu nome, Jesus, nós declaramos a nossa total dependência do Senhor, total dependência do nosso Pai, nosso Deus. Nós somos dependentes de Ti. Orienta-nos, Pai. Nós precisamos do Senhor. Quando descobrimos o Teu amor, não queremos estar em outro lugar. É o melhor lugar onde podemos estar. Pai, abençoe as nossas mãos. Que as nossas mãos, Senhor, sejam mãos abençoadoras. Que as nossas mãos possam trabalhar e servir com amor, com verdade. É isso que nós Te pedimos em nome de Jesus. Que todo orgulho caia por terra em nome de Jesus. Que toda vaidade da nossa vida, que nos leve para um caminho de perdição, caia por terra agora em nome de Jesus. Que o nosso ego saia agora da nossa vida em nome de Jesus. Reveste-nos, Senhor, como a nova armadura das cortes celestiais agora. Um novo capacete da salvação, uma nova couraça da justiça, Pai. Que essa couraça cubra todos os nossos braços e mãos em nome de Jesus. Um novo cinturão da verdade, botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito em nome de Jesus. Assim nós estamos protegidos, Senhor, protegidos pelo Teu poder, pela Tua glória, pelo Teu amor, pela Tua verdade, Senhor, pela Tua palavra. Estamos protegidos para viver esse dia de hoje, Senhor. Queremos obedecer ao Senhor em tudo. Esse é o desejo do nosso coração. Que a nossa mente seja forjada, Pai. Queremos ter uma mente humilde, de pensamentos bons, assim como é a mente do nosso Senhor Jesus. Forja o nosso coração, Pai. Dai-nos um coração humilde e quebrantado, em nome de Jesus. Que os nossos olhos sejam bons, para que o nosso corpo seja cheio de luz. E que a nossa boca, Pai, seja a boca, um canal de bênçãos na vida das pessoas. Que a nossa boca declare palavras de bênçãos sobre a nossa vida e sobre a vida de todo aquele que o Senhor nos enviar. É isso que nós Te pedimos, Pai, na manhã do dia de hoje. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo nesse ministério, na vida de cada uma de nós, Senhor. Na vida de todo aquele que vem aqui com o coração disposto e disponível para Te ouvir, Senhor. Eu declaro que esse ministério é do Senhor e que toda a honra e toda a glória é do Senhor e sempre será, todos os dias da minha vida, enquanto eu viver. Obrigada, Pai, por esse momento na Tua santa e gloriosa presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe o seu dia.
Que o Senhor seja a tua maior força hoje. Amém? Deus te abençoe. Eu tenho certeza que hoje você vai ter um testemunho para trazer para nós. O Senhor vai te trazer pessoa que você vai derramar o amor de Jesus. E você vai conseguir plantar semente no coração dessa pessoa, amém? E depois traz para o ministério, para que você honre e testifique o que o Senhor fez através da sua vida na vida de outro. Amém? Porque é tudo sobre o nosso Deus. Toda honra e toda glória é para Ele. Quando nós trazemos um testemunho, nós não estamos falando de nós. Não é para nós, é para Deus. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã. Tchau.